As nossas Bíblias. Hoje é um dia de ceia, ceia do Senhor, e você pode abrir a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18. Todos encontraram? Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, capítulo 18. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Querido Deus, eu firmo meu coração, firmo a minha mente, creio que estamos todos também vinculados ao Senhor pelo Teu Espírito. Não quero que o meu coração se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas queremos, Deus amado, estarmos ligados verdadeiramente contigo, quando temos a honra de podermos entrar na Tua presença, pela unção do Teu Espírito, podemos nos deixar levar pela Tua maravilhosa direção e sabedoria. Nós queremos, Deus amado, agora termos comunhão com a Tua palavra. Nós queremos agora, em nome de Jesus, operar pelo Teu Espírito, sermos tratados pelo Senhor, envolvidos pelo Senhor, curados pelo Senhor. A Tua palavra está para nós aqui como um remédio, e nós queremos tomar este remédio eficazmente, crendo na Tua operação maravilhosa sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos do Teu alimento, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele congregava todo sábado. Ele era aquele que lia o texto na sinagoga, era costume ele fazer isso. E como é importante nós estarmos agregados, congregados, unidos diante de Deus, para que o Senhor Deus nos pastoreie pela Sua palavra, pela Sua operação. Queridos, Deus tem algo a falar conosco nesse texto que é tão conhecido. Nós temos um pastor chamado Milton Tuller, que ele compôs um hino muito conhecido, chamado Vaso na Mão do Oleiro. Ele diz no verso dele: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, faça de novo. Eu quero ser um vaso novo.
E desde que eu me converti, eu conheço essa canção. E toda vez que canto, ou que tive a oportunidade de cantar, eu meditei nisso, esse relacionamento que tem entre a mão do oleiro com o barro, que somos nós. E isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa estrutura, com a nossa formação. Então, quando falamos esta palavra, formação, a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, para ver a nossa estrutura. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Isto é, a combinação do Espírito de Deus com o corpo produziu a alma, que é isto que é singular no homem, né? Você está me ouvindo aqui, a tua alma está me ouvindo, a tua alma está ouvindo a palavra de Deus. Isso aconteceu, mas se nós desfizermos aqui e voltarmos no tempo, vamos saber que a terra, quando foi feita, ela não havia chuva, diz lá em Gênesis, e havia um orvalho, um tipo de uma fumaça que saía assim da terra. Então a terra era fértil, e deste pó, desta terra fértil, ali desta terra, Deus fez um boneco. Ele fez um boneco de barro, que foi o primeiro homem, e assoprou aqui nas narinas do homem, e era o sopro de Deus, que é o Espírito de Deus. Então ele entrou dentro do homem e fez com que aquele barro evoluísse ao ponto de se tornar carne, ossos. Logo, se o homem, quando o homem ele é cremado, ou quando o homem volta à terra, na verdade ele volta ao pó, porque ele é pó. Mas o que acontece é que com o sopro de Deus, ele formou ali a alma do homem, que é eterna. Então o homem, na sua vida, e o que é a minha vida e a tua vida, a Bíblia fala tantas coisas sobre a nossa vida. Eu estava pensando sobre isso lá no escritório, e escrevi aqui: o que é a vida, só Deus sabe. Só Deus sabe. Nós sabemos que a vida tem 3 fases. A primeira fase é o processo no ventre materno. Esta vida incubada de 9 meses, que estamos ali, que estivemos ali, e depois veio a concepção, a gestação, o embrião se desenvolve ali dentro do ventre de sua mãe, todos nós passamos por isso. A segunda fase da vida é a fase que vai do nascimento, começa com a remoção do corpo do ventre, nasce a criança, ela vai do berço até o túmulo. E a terceira fase começa com a morte, o outro lado da vida, alguém diz isso, mas é a terceira fase da vida. Mas para que nós possamos nos compreender melhor, aqui nesse texto, Deus fala com Jeremias. Jeremias, este que está vivendo aqui, quando nós olhamos o contexto deste texto, um momento dificílimo. Jeremias, de todos os profetas,
É um homem que foi chamado para ser profeta numa época de grandes desafios e de grande dificuldade. Tem hora que a gente não entende por que a gente passa por isso e por aquilo. E de repente a gente fica achando que a gente errou, por causa disso, por causa daquilo, porque passou por isso e por aquilo. Na verdade, como disse, a vida é difícil de entender. Só Deus entende. Mas Jeremias, este que fora moço tímido, retraído, ali escondido numa cidadezinha chamada Anatote, insignificante, Deus se manifesta a ele e diz que ele tem um chamado e chama-o para ser profeta. Ele se inclina para a direita, para a esquerda, ele quer sair dessa situação, ele coloca outros argumentos diante de Deus na sua timidez, mas Deus diz que não, que ele seria, e que ele iria, que ele falaria, e que ele seria fiel, e que ele faria. Então ele realmente aceita o chamado, e ele convive numa época de grande desvio. O povo de Deus havia se desviado completamente da palavra de Deus, totalmente. E eles mesmo frequentando a casa de Deus, eles frequentavam, faziam sacrifícios, mas estavam prostituídos, estavam espiritualmente falando, eles também adoravam outros deuses. E Deus então começa a usar este homem, dizendo este homem que Deus haveria de trazer um julgamento sobre a nação. E durante 20 anos ele pregou, ele anunciou que aquela terra seria invadida por um povo lá da Babilônia. Havia 3 nações que disputavam o comando do mundo da época: a Síria, o Egito e a Babilônia. Eram as 3 potências mundiais. E de repente a Babilônia começou a crescer, a desenvolver, e teve uma grande batalha e venceu o Egito, destruiu a Síria e veio contra Israel. E há 20 anos, volto a dizer, Jeremias estava dizendo que se esse povo não se arrependesse, eles seriam levados cativos. E foi exatamente o que aconteceu. Deus fez algo justiçando. Deus trouxe a sua corda, ele mediu, ele trouxe o juízo sobre a nação de Israel, e eles foram levados cativos, e ali ficaram 70 anos. É o mesmo período que a Babilônia dominou o mundo. A Babilônia também dominou o mundo por 70 anos, o mesmo período do cativeiro. Mas Jeremias, ele advertiu ao povo da Babilônia, dizendo que eles não deveriam maltratar o povo de Deus. Mas eles maltrataram muito. A Bíblia conta que eles pegavam as criancinhas e batiam nas pedras, massacravam os crânios. Foi algo terrível que aconteceu por causa da desobediência do povo. Jeremias passou por tudo isso, e ele era tido como traidor da sua nação. Todos estavam errados e só ele estava certo, durante uma nação. Que coisa! E ele ali pregou o evangelho, e anunciou, e mostrou, e trouxe a palavra, mas o povo não se quebrantou. O coração deles, como diz Isaías, era como um diamante que não se quebrava, não se deixava quebrar. Aí Deus, no capítulo 18 aqui de Jeremias, nos conta, o próprio Jeremias, que Deus falou com ele. Na verdade aqui há uma palavra muito significativa de Deus no verso 2, que diz assim: levanta-te. Então a ideia aqui é de um homem prostrado, um homem desanimado, um homem sem visão, um homem numa situação terrível de controvérsias, um homem que foi
torturado, que foi preso e que vivia sendo atacado como traidor. Ele estava num estado realmente emocional muito sério quando Deus lhe dá esta experiência. É interessante que a maioria das vezes, quando nós temos uma experiência íntima com Deus, acontece nas horas difíceis. Talvez porque o nosso coração esteja mais quebrantado. Pergunta para o seu irmão: teu coração está quebrantado? Quero que eu use esses métodos para acordar as pessoas. E disse Deus a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O oleiro, queridos, é alguém que normalmente naquela época vivia, e possivelmente ainda vive, e lá na beira do rio, lá embaixo. Quando a gente viaja e você passa de uma ponte ali, de um grande rio, você vai ver muitas vezes vasos sendo vendidos. Isso é muito comum, principalmente no Nordeste, à beira do rio São Francisco. E quando a gente vê aqueles vasos, você pode saber se tem vaso, tem oleiro. Então Deus manda que Jeremias descesse a região mais baixa que existe, na terra, que é o rio. Mais baixo ainda é o mar. Mas quando estamos dirigindo e você vê uma descida muito longa, você vai saber que lá embaixo tem um rio. Deus mandou que ele descesse à beira do rio, e ele recebeu esse comunicado de Deus dizendo: olha, lá na casa do oleiro, eu vou falar com você. Então Jeremias teve fortalecimento, se levantou, desceu e foi à casa do oleiro. E quando ele chegou na casa do oleiro, a ideia aqui do texto é que o oleiro não o viu. Ele diz que chegou e o oleiro estava ocupado com sua obra sobre as rodas. Então normalmente o oleiro ali fazia o seu trabalho, e ele tinha duas rodas assim, e com as rodas de baixo ele mexia o pé, ia fazendo tipo um funil assim, que ele ia trabalhando com o barro. Então ele pegava o barro, e o oleiro vai lá à beira do rio, e ele pega uma bola de argila, escolhe bem a argila. Aquela argila que ele pegou, na verdade ali não está ali por um acaso. Já houve um trabalho glacial, isto é, de milhares e milhares de anos para se fazer aquilo. Mas ele vai ali, pega aquele barro, aquela bola de barro, e traz. Chega ali, joga na sua roda e fica imerso ali naquele trabalho, batendo e batendo e batendo aquele vaso. Queridos, eu fiquei pensando sobre isso. Fiquei pensando sobre a palavra que Deus deu a Jeremias, dizendo: não poderei eu fazer como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então essa frase, como barro na mão do oleiro, quando eu li isso, fez toda a diferença no meu coração, para que a gente possa entender como que é a vida, e como que o Todo-Poderoso, o Espírito Eterno de Deus trabalha conosco. Então, como é o trabalho deste oleiro? Deus falou, e nós sabemos que toda a ação de Deus, ela é desenvolvida na pessoa de Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Então este oleiro, o trabalho do oleiro é feito por Jesus. Jesus é o oleiro. Então, o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo o seguinte: que o oleiro, Jesus, veio lá do céu, nas regiões mais
baixas para trabalhar com o barro. E o barro sou eu e você. Então a minha estrutura e a sua estrutura é barro. Isso nós precisamos ter em mente, no nosso coração, na nossa vida. Nós somos vasos de barro. E para que a gente possa entender isso, em primeiro lugar, como que é o trabalho de Jesus conosco, como Ele trabalha comigo e com você. Primeiro entendimento, Ele trabalha com barro. Fala comigo, Ele trabalha com barro. Queridos, isso é impressionante. Eu fiquei pensando sobre isso na questão do barro. Como que o barro se comporta? Parece que o barro tem ingredientes que podem trazer coisas boas, e parece que o barro tem ingredientes que podem trazer coisas ruins. Então, quando se trabalha com barro, o oleiro, ele tem que, em primeiro lugar, mostrar quem é o chefe. Ele tem que realmente trabalhar com o barro. Então, quando o oleiro trabalha com o barro, parece que ele está sendo cruel. Porque ele pega o barro, e ele joga o barro, e ele bate no barro, e ele está ali tentando tirar a rebeldia do barro. Mas na verdade é um ato de amor. Porque se ele não fizer isso, o barro vai grudar, o barro vai se inclinar para onde quiser. Então ele tem que exercer a liderança forte sobre aquele barro, custe o que custar. O barro, ele só tem ingredientes de submissão e plasticidade se ele for trabalhado devidamente, com firmeza. Se o barro não for de boa qualidade, isto é, tiver uma mente própria, não se deixar moldar, não se deixar inclinar, então não serve para ser vaso. O obreiro tem um objetivo aqui, o oleiro. Qual é o objetivo do oleiro? Tornar o barro um vaso. Então o barro aqui, queridos, somos nós. Interessante isso. E somos um barro diferenciado do barro normal, mas somos barro. Deus soprou sobre nós e nos deu uma alma, e nesta alma está inerente o direito de se entregar ou não se entregar, deixar-se moldar ou não se deixar-se moldar. Nós temos que nos dispor ao oleiro. Então essa é a primeira coisa que eu quero mostrar para você na questão de quem somos. Eu tenho que desejar. Eu sou um barro especial, um barro diferente. Outro ponto interessante do trabalho do oleiro é que ele trabalha com domínio. O barro, queridos, quando ele é tratado, ele pode nascer dentro dele como que uma bolha de água. Ele dá reações, o barro normal, ele não questiona. Ele vai sendo moldado, ele vai apresentando os seus defeitos. O barro, ele não sabe o que vai ser feito dele, mas ele se entrega ao oleiro. E o oleiro vai trabalhando. Quanto mais o barro der liberdade ao oleiro, mais
ele vai trabalhando e vai passando por todo aquele processo necessário. Eles, quando o barro ele é trabalhado, se torna um vaso, é simplesmente um barro e uma argila assim. Só está o formato do vaso. E como que Deus faz? Por isso que diz assim, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós. Como que Deus faz? A nossa estrutura de barro, ela para se tornar vaso, ela tem que passar por um processo de queimação, de calor. Tem salgadinho? De calor. É colocado dentro de uma fornalha. É colocado dentro de uma fornalha, lá está o fogo, e aquilo vai esquentando, e tem um buraco ali que eles ficam olhando, o oleiro fica olhando. Quando o vaso ali, que era barro, se tornou vaso, estiver da cor vermelhinha, e ele ainda está no vaso, tudo vermelho da cor do fogo, ainda não é a hora. A hora de tirar o vaso é quando desaparece. Parece que você olha e não vê. Você não vê. Então o que acontece? Não pode tirar o vaso imediatamente. E o processo é desse jeito. Deixa esfriar. Uma semana. Vai sair daquele vermelhão. Ali aquele vaso, vai esfriando. O barro fica alegrinho, fala, poxa, que bom, eu estou saindo do fogo, foi ruim, mas é um processo de esfriamento. Aí se tira o vaso, fala, eu quero que esse vaso melhore. Coloca-se de novo na fornalha. Queridos, pode ser até a porcelana chinesa, que é uma das mais altas nobrezas dessa área. O barro é queimado até 15 vezes, tornando-se uma porcelana tão resistente, que este vaso chinês, que essa porcelana chinesa, de repente a pessoa pode até jogar e ela não quebra, ela volta quase na mão da pessoa. Tal é a resistência pelo processo de ter passado tantas vezes. Logo, o processo no vaso é um processo lento. Tem que passar uma vez, esfriar, para demorar uns dias, depois voltar e esfriar. E aí a coisa interessante é o seguinte: aquele que faz o vaso, ele só coloca a sua assinatura no vaso, só coloca a sua marca no vaso. Muitas vezes com uma marca em ouro, ao término do processo, senão ele não coloca. Porque se terminou o processo e não foi do seu agrado, ele pode jogar fora, ou pode vender ali numa promoção ali mais barato, mas ele não coloca a sua assinatura naquele lugar. Isso aqui revela, essa questão do barro na mão do oleiro, o domínio que Jesus Cristo tem, a autoconfiança que ele tem. Veja dele ter dito a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Ele está dizendo muitas coisas nisso. Eu posso fazer o que eu quiser. É uma verdade que está aqui espiritualmente gravada, dizendo: você está nas minhas mãos. Você tem que entender, homem, você precisa entender, você está nas minhas mãos e eu posso fazer o que eu quiser. Queridos, isso é tão sério, tão importante,
que a gente precisa se haver e pararmos para pensar na nossa estrutura de sermos barro, e Deus quer que sejamos vasos, e para ser vaso de Jesus, para ter a assinatura de Jesus, é preciso passar por várias queimas. Você tem passado por queimas? Outro ponto que eu vejo aqui nesse texto, tornou a fazer dele outro vaso, é, em terceiro lugar, a perseverança. Deus trabalha conosco com perseverança. Isso, quando queima, uma vez, duas vezes, vai saindo um cheiro ruim do barro, vai queimando todos os gases ali. É um processo duro, difícil. E eu lhe pergunto, tem coisa mais difícil do que mexer com o barro que somos nós? Demora a vida toda, é um processo contínuo, constante. Diz Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé. Deus vai te queimar, fala para o seu irmão, Deus vai te queimar. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado do homem feito, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você que é barro, está nas mãos de Jesus, tem sido esta graça. Você vai passar por todo este processo, até que você vá aparecendo cada dia mais com Jesus. Aleluia. Paulo também fala sobre a questão do vaso. Ele diz assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus em nome de nós. Está dizendo, você tem um tesouro, você tem o Espírito de Deus, você tem a presença de Deus num vaso de barro. Que coisa! Um vaso que de repente Deus faz, Jesus faz, põe a sua mão e olha e diz: não gostei, vou fazer de novo. Desfaz tudo, começa a fazer de novo. E em quarto e último lugar, como Jesus trabalha com esse vaso, ele trabalha com amor. Quem mexe com vaso tem uma veia artística, tem uma devoção de um artista, tem um pendor de criatividade, ele trabalha em cima disso, é impressionante. Eu tenho oportunidade de ver, tenho tido oportunidade de ver pessoas que se entregaram a Jesus e como Deus foi trabalhando com eles. Jovens, são muito jovens que se entregaram ao ministério, por exemplo, não eram nada, não sabiam nada, não tinham eira nem beira, mas Jesus foi trabalhando. Conheço centenas de pessoas que estão andando com Jesus há anos, e Jesus foi trabalhando, se permitiram tratar, se permitiram mover-se nas mãos de Deus, e Deus foi trabalhando, e esse trabalho, queridos, é um trabalho por amor. Deus ama, e Ele faz isso por amor. Nós não temos nada. Se você pensa que você faz alguma coisa que possa agradar a Deus, você está enganado. Nada que façamos, na verdade, agrada totalmente a Deus. Ele já se agrada de nós por amor. É uma questão já de coração. Então, por que Ele trabalha comigo, pastor? Ele trabalha com você e comigo por amor. E Deus ama pessoas. Nós estamos vivendo hoje numa epidemia. Uma epidemia que começou no mundo assim mais conhecidamente a partir dos anos 60, que é a epidemia das drogas. No começo, quando se começou a usar drogas, maconha, essas coisas, não se sabia. Era uma coisa, havia um tipo de romantismo, de liberalismo, havia assim, achando que estavam os jovens num novo mundo. Hoje nós estamos numa situação caótica, uma situação de grande dificuldade, principalmente com o desenvolvimento das drogas.
Nós estamos vivendo um momento muito sério e o Brasil está assustado, o mundo está assustado com esta questão do crack. Nós também estamos assustados. Você vê a deteriorização de um ser humano. Eu tenho um pastor amigo meu assim, conheci ele, e ele coordenava uma casa de recuperação no Paraná. Ele é alemão, um homem amante da obra de Deus. E um dia ele fez algo que não deveria ter feito. Ele foi experimentar o crack para ver o que as pessoas sentiam, passar pela experiência. A primeira vez que ele usou, ele se tornou dependente, não conseguiu parar, entrou num estado terrível. Queridos, a gente olha para as pessoas hoje e nesta questão desse vício, e nós, se você passar por aqui, normalmente quando eu vou para casa eu passo por aqui, ali pelo mercado, entro numa rosinha para pegar Afonso Pena direto, cheia de pessoas envolvidas com isso. O processo de deteriorização é rapidinho. E eu tenho pensado sobre isso muito, o peso é muito grande, porque é uma ação irreversível, só o poder de Deus. Diz que Deus pode libertar uma pessoa envolvida com crack. Levanta a sua mão e diga amém. Amém. Eu estive visitando uma casa de recuperação em Maringá, no Paraná, e um dos que coordenava ali, ele falou para mim uma frase que me deixou muito assim, emocionado. Ele disse: o crack fica ali na porta. Pastor, o crack fica ali naquele portão. Tal foi a operação de Deus naquele lugar. Mas existe, queridos, então, essa situação que cheira mal no mundo, que a gente está vendo a deteriorização do homem nas drogas, no sexo, e a situação tornou-se um câncer. Mas Deus, Ele ama. Para Jesus te ama. É impressionante. Tem coisa que a gente não quer nem pôr a mão, mas Jesus põe a mão. Jesus põe a mão. Nós estamos tão cheios de problemas, a maioria de nós, no tempo que vivemos, que a gente não tem nem condição de ficar ajudando os outros. A maioria das pessoas que estão aqui estão tão entupidas de dificuldades que estão sem fôlego. Eu sei, o mundo está assim, está querendo apagar a nossa fé, mas Jesus, Ele é poderoso. Eu creio que Jesus está trabalhando conosco. Nós estamos passando pela fornalha, pelo calor, mas não para sermos destruídos, mas para sermos vasos de honra. Ah, que bênção, é um vaso que passou por aquela tribulação terrível, que não deu certo o casamento, é verdade, mas que reconstituiu a sua vida, o casamento, reconstruiu a sua história e pode ajudar tanta gente, né? Como é interessante a pessoa que já passou por um processo de droga mesmo, mas que Deus renovou a sua vida, tirou esse cheiro mau. Quantas situações que nós já vivemos e fomos libertos, e hoje nós temos a oportunidade de sermos vasos de honra nas mãos de Jesus. Queridos, nós estamos diante de Jesus para sermos instrumentos nas suas mãos. Jesus não vai pegar você e vai jogar fora, a não ser se você não quiser. Quando é que eu sou um barro que não dou jeito? Quando eu não quero. Se você chegar para Jesus e falar: eu não quero, então você não quer. Não tem jeito, Deus. Ele vai fazer o quê? Mas se você disser: eu sou um barro que quero, então Jesus vai fazer de você um vaso de honra. Aleluia! Eu creio nisso.
Eu creio que Deus fará uma obra extraordinária no nosso meio. Eu creio que nós devemos perder toda a timidez, jogar fora todas essas situações ruins, e a maioria dos problemas que nós estamos vivendo porque estamos só focados em nós mesmos. Quando nós começarmos a olhar para o nosso semelhante, nós seremos um instrumento poderoso nas mãos deste Deus maravilhoso. Vamos nos colocar em pé. Essa é uma noite, irmãos, que é a ceia do Senhor. E é uma noite que nós colocamos o nosso barco nas mãos de Deus. Levante as suas duas mãos para o céu. Comece a falar com Deus nesse momento.